CESP 2006. Peter Drucker afirmou que não existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, mas países que sabem administrar a tecnologia existente e seus recursos disponíveis e potenciais e países que ainda não o sabem. Em outros termos, existem países administrados e países subadministrados. Então está lá na obra do Kevin Atto isso aqui, né? Teoria Geral de Administração. Acerca da teoria das organizações e da administração e seus modelos clássicos, assinale a opção correta. Vamos lá. Historicamente, a administração herdou da Igreja Católica os ensinamentos acerca da hierarquia de autoridade, da assessoria e da coordenação funcional. Olha só, quando a gente pega a estrutura organizacional linear, o Kevin Atto fala que ela vem da Igreja Católica. Então, você tem aqui a hierarquia de autoridade. Só que existe a estrutura organizacional linha staff, que tem assessoria e coordenação funcional. Essa estrutura, ela se baseia na linear, acrescentando os staffs. Só que esses staffs, eles também já existiam na Igreja Católica. Porque, pensa, a Igreja Católica é uma organização global. Como é que você vai conseguir, só com comando de linha, manter uma organização desse porte? Não tem como. Inclusive, uma das próprias limitações da estrutura linear é quando a empresa é muito grande. Então, para isso, a própria igreja criou a assessoria e a coordenação funcional, organizada por funções administrativas, né, que são as funções clássicas lá. No caso, as funções tanto organizacionais como administrativas. A função, nesse caso, da estrutura organizacional, são as funções organizacionais. Então, marketing, finanças. Tem essa divisão também na Igreja Católica. Então, a letra A, ela está correta, embora eu acho que se a gente pegar aqui a assessoria e forçar a barra com o que está escrito na estrutura linear lá no Kevin Atto, isso dá margem para o erro se a banca for capciosa. Então, vamos deixar como um gabarito provisório. Tá? Letra B. Além de ter provocado uma profunda modificação na estrutura empresarial e econômica da época, a Revolução Industrial influenciou diretamente os princípios da administração das organizações até então utilizados. É bem interessante essa questão porque é o seguinte, você teve várias fases da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que influencia na chamada administração, na abordagem clássica, né, tanto a teoria clássica como a teoria científica, é a segunda. Tá? Então, não é a primeira, é a segunda que acontece lá no final do século XIX. Acontece que antes dessa revolução não existiam os princípios da administração. A administração surge como ciência depois dessa segunda revolução industrial. Então, como é que ele fala de princípios até então utilizados se nem existiam princípios? Os primeiros princípios da administração como ciência apareceram justamente com a Revolução Industrial, particularmente a segunda Revolução Industrial. Então, aqui está errado. É como se tivesse já a administração antes e os princípios mudassem depois da Revolução. Na verdade, não foi isso. Tá? Os princípios surgiram com a Revolução. Letra C. Apesar de comporem a abordagem clássica da administração, a administração científica e a teoria clássica possuem dicotomias acerca de seus focos de interesse. Sim. A ênfase da teoria de Taylor baseava-se na estrutura hierárquica, ao passo que a teoria desenvolvida por Fayol baseava-se nas tarefas executadas no nível operacional das organizações. O contrário. Tá? Taylor, tarefa, começa com T. Fayol, função, começa com F. E também estrutura organizacional. Então, você tem aqui que desmarcar C, porque ela está errada. D. A organização racional do trabalho teve como um dos instrumentos básicos o estudo dos tempos e movimentos. Sim, né? Tal instrumento definiu o tempo padrão, que, acrescentado aos tempos mortos, permitia a racionalização dos métodos de trabalho e do tempo destinado a essa execução. Olha só que doideira, né? Então, tinha um tempo padrão, eu tinha que acrescentar o tempo morto, que era o tempo inútil, para encontrar o máximo de racionalização. Não, na verdade, o tempo morto, eu tinha que diminuir o máximo possível para alcançar a eficiência. A fórmula é tempo padrão igual a tempo médio para execução do trabalho, mais tempo morto, que é o tempo de ineficiência dos trabalhadores que não são os mais eficientes. Desculpe a redundância, mas é isso, tá? Então, aqui que está falando é que o tempo eficiente igual ao tempo padrão mais tempo morto. Não, o tempo morto tem que sair para a gente contar o máximo da eficiência. Então, com certeza, D está errado. Lembra que eu falei que a ACE, décima forçada de barra, aqui, principalmente em assessoria, aqui a coordenação funcional está falando da departamentização funcional, tá? Dava para excluir, mas como as outras estão completamente erradas, a letra A fica como nosso gabarito, a gente só tem 4 assertivas. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.